Santos, do Portal Meso Regional. Na última sexta-feira aqui nós conversamos, direto lá da Central de Polícia, sobre o depoimento da Polícia Civil daquele caso em que o filho é acusado de ter matado o pai e agredido a mãe a facadas. Ela está internada no hospital, passou por uma audiência de custódia no final de semana. Como é que está a situação desse caso, hein, Jefferson? Bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá FM. Gente, o que a gente tem de novidade sobre essa situação do Matheus Felipe, que tirou, a vida do próprio pai, e também, na verdade, ele quem tiraria a vida da mãe, de acordo com o que combinou com o amigo. A mãe foi esfaqueada, segue internada, talvez agora ela já saiba, o autor desse crime, mas ela permanece internada. E fato é, a novidade, é que o juiz manteve os dois presos, ele e o seu amigo, a princípio de nome Marcos. A polícia não divulgou a identidade do outro envolvido, porque a legislação, a lei de abuso de autoridade, proíbe essa situação. O Meso Regional apurou em primeira mão a identidade do jovem filho que atentou contra a vida dos próprios pais, e agora a gente segue acompanhando todo esse caso, que inclusive teve repercussão internacional, e conforme as palavras do próprio delegado Felipe Martins, é um caso semelhante, mas ainda pior do que o da Suzane von Richthofen, que também tomou uma grande repercussão, virou até documentário, É uma coisa que chocou toda a região, um crime que choca toda a região, assusta também, invertido de ser o próprio filho o mentor de tudo isso. Tem uma nuvem aqui rondando o Vale do Itajaí, porque o negócio não está fácil, Aqueles 4 jovens que morreram já no dia 1º, dentro da BMW, 1º de janeiro, em Balneário Camboriú, feminicídios, homicídios, muitos homicídios. Se a polícia, setor de segurança pública, o governo do estado andam comemorando os números de 2023, eles não possuem absolutamente nada a comemorar com relação a 2024. Criminalidade alta aqui, teve esse caso de Indaial, do filho contra os pais, Infelizmente, a gente aguarda a data de julgamento do marginal que cometeu aquele atentado na creche ainda, mas a situação da violência está grave aqui em Santa Catarina, Litoral Norte, Vale do Itajaí, Jorge. É verdade. E sabe que chama atenção também o município de Indaial, porque as notícias policiais no município têm sido cada vez maiores, Sim, esses municípios que já não são tão pequenos assim, que há um avanço, E aí o Meso Regional deve fazer, a gente deve organizar uma reportagem especial, conversar com autoridades, especialistas, psicólogos, psiquiatras, para tentar entender um pouco dessas situações, Afinal de contas, o filho de 18 anos atacou os pais porque ele disse que se sentia como um empregado e não como um filho. Mas tudo que eu tive acesso, olhando álbum de família, fotos, relato de pessoas, eles passeavam, tem fotos deles nas redes sociais juntos, participação em formatura, passeio em cachoeira, natureza. A princípio, o relato dele é uma mera desculpa, para explicar o seu ato de covardia, mas a gente tem que tentar entender, como é que essa geração está vendo o mundo, qual é a geração que nós, pais, estamos criando, Entender isso tudo é difícil, Jorge, mas o jornalismo tem que fazer esse papel, de tentar orientar as pessoas, mostrar a realidade, para que alguma coisa melhore e não continue piorando, na sociedade. Conversei com um colega agora, ele me comentou a geração de vidro, que a gente não pode falar nada, tudo é choro, tudo é motivo para revolta, e por aí vai,
Ontem aconteceu um acidente com ultraleve lá em Itapema. O pessoal estava na praia, de repente cai um ultraleve na praia, né, no mar. E o empresário que pilotava esse ultraleve acabou falecendo em decorrências deste acidente. Caso também que vocês acompanharam pelo mesmo regional, né? Também é algo que a gente tem que prestar muita atenção e a gente achar que estar bem quando a gente não está. É lamentável, uma grande perda para Santa Catarina, a perda do Michael Minatti, que faleceu, né, nesse voo, por conta desse voo de ultraleve que sofreu um acidente. O Michael, ele ficou muito famoso por conta de uma situação lá no início do ano passado, janeiro também, daquela enchente em São João Batista, a maior enchente da história da cidade do Vale do Rio Tijucas, né? Inclusive atingiu Tijucas, Major Gercino, Canelinha, outras cidades ali da região. E o Michael, como, né, ele era uma pessoa abastada, com grandes condições financeiras, dono de construtora, forte no litoral norte de Santa Catarina, pegou sua aeronave, seu helicóptero e começou a salvar pessoas antes mesmo das operações com os arcanjos, né? O arcanjo de Florianópolis, o 01, o 03 participaram dos resgates, mas foi o Michael quem pegou sua aeronave, seu helicóptero e começou a salvar pessoas. Ele já tinha feito uma ação semelhante antes, e aí ele ficou muito famoso por conta disso, né? Uma pessoa que, apesar de ser muito rica, atendia todos os níveis de pessoas e demonstrou nos seus grandes gestos de solidariedade essa situação, emprestava helicóptero, não foi diferente no Alto Vale agora em outubro, e ele, inclusive, né, tinha algumas notificações da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, por supostas manobras, enfim, arriscadas, mas essas manobras, elas não eram meramente para ele aparecer, por necessidade ou então por voluntariedade, né, por ajudar as pessoas. E aí, Jorge, ele caiu ontem no Toleb, saiu andando, estava tudo certo, mas foi para casa e, ao que tudo indica, ele não procurou atendimento médico. Eu lembro, Jorge, que quando eu tinha 15 anos de idade, eu perdi uma amiga que estudava comigo, adolescente, atropelada aqui em Blumenau, em frente à escola Os Esteves, na faixa de pedestres. Saudosa Onara era o nome dela. Ela foi atropelada, foi para o hospital, recebeu atendimento no Santo Antônio na época e voltou para casa, porque estava tudo bem a princípio com ela. Chegou em casa, faleceu momentos depois. Por quê? Qual foi a causa diagnosticada na época com a Onara? Houve um coágulo no cérebro e isso tirou a vida dela. Então, né, estava tudo bem, ela andou, tal, mas a falta de exames, e não deve ter sido diferente aqui no caso do Michael, não sei se foi um coágulo no crânio, alguma coisa nesse sentido, mas provavelmente uma possível hemorragia interna, ou enfim, a adrenalina, né, uma parada cardíaca, por conta de todos os estresses que ele passou ali, né, com medicamentos, enfim, pode ter ocasionado isso, infelizmente, o óbito do empresário, né? Infelizmente, né? Porque a informação que a gente tinha inicialmente é de que eram duas pessoas, né? Se não me engano. Duas, exato. E que elas teriam saído, né, sem ferimentos graves, inclusive, né? Teriam sido resgatadas, tal, e que estava tudo certo. E de repente vem essa notícia do falecimento do empresário, que chamou muita atenção, né? Exato. Uma mulher, né, que estava com ele, não temos a identidade dela, nem o quadro de saúde, mas a princípio o que a gente conseguiu de informação é que está tudo bem, né? Tudo bem não está, porque perdeu o Michael, mas enfim, né? A gente tem que se ater, né? Quando às vezes sofre um acidente de trânsito, muitas pessoas, eu estou bem, tal, não procura atendimento médico e às vezes isso é imprescindível para salvar a vida, né?
É verdade. E o que aconteceu, Jefferson, em São Bento do Sul nesse final de semana? Literalmente lá o bicho pegou, Jorge Tais, e não É foi mesmo? só lá, tá? Não foi só lá. Chamam de clubes de motociclistas. Para mim isso aí tá mais para gangues de motoqueiros, né? Infelizmente, teve outros 2 casos envolvendo os 2 mesmos grupos no mesmo final de semana, Brasil afora. São grupos de motociclistas grandes, né? Os insanos e os abutres, olha os nomes, né? Insanos e abutres. Enfim, aconteceu em Belém do Pará também lá com agressão, e eles já têm um histórico, inclusive de homicídio, inclusive de outras tentativas de homicídio aqui no litoral de Santa Catarina e em São Bento do Sul, na noite do último sábado ali, num bar, no Beco do Rock. Os 2 grupos estavam presentes. Aconteceu uma confusão, uma dessas pessoas estava armada, e aí o tiro rolou. Detalhe, né, covardemente, esse indivíduo armado, no qual a gente não conseguiu a identidade, disparou certeiramente contra 6 pessoas. E, por muita sorte, nenhum desses 6 atingidos, né, que foram receberam tiros a queima-roupa, não morreram, tá? Estava a situação deles, alguns estão internados ainda, mas, né, 6 tentativas de homicídios cometidos covardemente por o mesmo indivíduo. O que eu falo aí, com certeza, né, tem gente que talvez vá ficar ofendido com a situação, mas, né, os insanos e os abutres, eles estão envolvidos em uma série de crimes aí, envolvendo eles próprios, né? Esse é o detalhe, eles não têm registro de que eles cometeram a situação contra um estabelecimento ou contra outras pessoas, mas parece que gangues rivais, literalmente falando, parece que gangues rivais, porque eles não se toleram. E aí, né, podem até não se tolerar, mas para que frequentar os mesmos ambientes? Essa é a situação, né? Coisa lamentável, né? E essa onda de violência, né, do ódio, né, da impaciência, cada vez maior, né? O que a gente tem que lamentar e lamentar muito. Jefferson Santos. Para finalizar, né, sexta-feira, o Guarda Municipal de Trânsito aqui de Blumenau abordou um indivíduo ali na Martin Luther com moto, furou o sinaleiro, semáforo, e estava armado também com revólver, municiado, indivíduo já com passagens policiais por ameaça e tal, e isso também demonstra, né, o quanto indivíduos aí se oportunizam de arma registrada, esse aí, mas com porte ilegal, e a Guarda de Trânsito se arriscando, porque a Guarda de Trânsito não anda nem com colete balístico, né? Se ele resolvesse tirar aí, com certeza eram os guardas aí, talvez sem vida hoje. E faz falta blitz, né? Faz tempo que a gente não vê mais blitz, né? Falta. Com a polícia militar, tal. Às vezes tem uma ação aqui, às vezes tem uma ação ali, mas as constantes blitz geram uma sensação mais de segurança, né? E acaba evitando esse tipo de coisa, né? Exatamente. Fiscalização eletrônica cuida do trânsito, mas e da segurança dos cidadãos, né? Nós, que não está fácil, né? E a presença da Guarda Municipal de Trânsito nas ruas, através de operações, barreiras, dá essa sensação para nós cidadãos, né? Efetivo da PM é pouco, da Polícia Civil nem se fala, da Guarda de Trânsito também, mas se eles se unirem, dá uma resposta bacana e preventiva para a sociedade, né? É verdade, a sensação de segurança é importante. Obrigado, Jefferson, pela participação. Sou eu quem agradece, um abraço para você, Jorge, para o Rafael e para todos os ouvintes da Itaberá FM. Até sexta, quando a gente vai analisar as notícias da semana na Semana em Foco com Jefferson Santos do portal Meso Regional.